Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Situação de Felipe Anderson no Palmeiras de Abel Ferreira criticado por Sormani. Não está jogando bem? O que está acontecendo com Felipe Anderson no Palmeiras? Contratado em 2024 com muita expectativa e tratado como grande contratação do Palmeiras, o meia-atacante Felipe Anderson ainda não se firmou na equipe de Abel Ferreira. Para se ter ideia, nesta temporada de 2025, ele sequer vem tendo minutos na equipe do Alviverde Paulista. De acordo com informações apuradas pelo UOL, em 8 jogos disputados pelo Verdão, ele soma apenas 45 minutos em campo. As informações são de que isso se deve à sua condição física. De acordo com o UOL Sport, isso se deve ao fato de que ele ainda está se recuperando de uma lesão que sentiu na pré-temporada. O que o jornalista Fábio Sormani disse sobre Felipe Anderson? Fazendo uma análise sobre o medalhão, o jornalista Fábio Sormani destacou que apesar de se tratar de uma grande contratação, ele ainda não desempenhou na equipe. Mas foi um nome que estava na mira até da Juventus, da Itália, mas ele ressaltou que o atleta não está bem. O Felipe Anderson foi uma contratação de impacto, o Palmeiras ganhou uma queda de braço com a Juventus, da Itália. Ele não está jogando bem, mas na época foi uma contratação de impacto. Encerrou o jornalista Fábio Sormani sobre o meia Felipe Anderson. Palmeiras se complica no Campeonato Paulista. Atualmente, o Alviverde Paulista é o terceiro colocado do Grupo D do Campeonato Paulista. A equipe está com 13 pontos conquistados em 8 jogos disputados até aqui. O líder do grupo é o São Bernardo, que tem 19 pontos, e o segundo colocado, que está com a última vaga do grupo, está com 18 pontos, 5 a mais que o Verdão. Na noite da próxima quinta-feira, 13 às 19h30, fora de casa, o Palmeiras encara a Inter de Limeira. Flaco Lopes almeja retomar seu espaço no Palmeiras e deixa a pressão de lado a má fase de Flaco Lopes no Verdão. O começo de temporada do Palmeiras tem ficado abaixo das expectativas da torcida, e as críticas têm surgido tanto dentro quanto fora de campo. Entre os jogadores, um dos principais alvos das cornetas da torcida e até de Abel Ferreira é o atacante Flaco Lopes. O argentino fez o gol do Verdão no empate do último final de semana contra o Água Santa, mas ainda não conseguiu apresentar grandes atuações durante as partidas. Essas atuações, inclusive, têm gerado declarações do treinador alviverde sobre seu estado físico no início da temporada, mencionando que o atacante perdeu massa muscular em comparação com o final de 2024, a cirurgia que atrapalhou o atleta. Flaco Lopes passou por uma cirurgia para correção de desvio de septo, chegando a jogar com máscara em alguns jogos durante o início do Campeonato Paulista. Devido ao procedimento, ele acabou enfrentando uma perda de forma, o que tem afetado seu rendimento abaixo do esperado. Esse desempenho tem gerado pressão por parte da torcida, ainda mais considerando os problemas ofensivos do time em 2025. Na constante busca por um centroavante, o argentino poderia ser o nome para ocupar essa vaga. Mas a falta de gols tanto dele quanto de outros jogadores tem aumentado os pedidos da torcida por um reforço de peso para a posição. No entanto, até o momento nenhuma contratação foi concretizada. Flaco projeta sobre sua atuação. Após o jogo contra o Água Santa, Flaco Lopes reconheceu que está fisicamente abaixo. O atacante acredita que o gol marcado contra o Netuno pode ser o impulso necessário para que ele se destaque nesta nova temporada. Palmeiras tem retrospecto favorável contra a Inter de Limeira. Próximo adversário no Campeonato Paulista, Palmeiras encara a Inter de Limeira em jogo decisivo pelo Paulistão. O Palmeiras enfrenta a Inter de Limeira nesta quinta-feira, 13, no estádio Major Levi Sobrinho, às 19h30, horário de Brasília, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O Verdão busca a vitória para se aproximar da classificação às quartas de final. A equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a terceira posição do Grupo D, com 13 pontos. Com 2 pontos a menos que a Ponte Preta e o São Bernardo, o Palmeiras não depende apenas de si para avançar e precisa somar 3 pontos contra a Inter de Limeira. O time alviverde vem oscilando na competição, com apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Apesar disso, tem um histórico favorável contra a Inter e busca recuperar o bom futebol para seguir vivo no torneio. Retrospecto favorável em Limeira. No retrospecto geral, foram 46 jogos entre Palmeiras e Inter de Limeira, com vantagem para o Verdão com 19 vitórias, ao passo que foram 9 derrotas do adversário. No entanto, o número de empates também chama a atenção, 18. Em número de gols, foram 74 marcados pelo Palmeiras e 45 sofridos.
O último jogo entre as equipes ocorreu em 24 de janeiro do ano passado, no Allianz Parque, também pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu por 3-2 com 2 gols de Rafael Veiga e 1 de Rony. Em jogos realizados em Limeira, o histórico é mais equilibrado, mas ainda com vantagem do Palmeiras. Assim foram 23 jogos com 6 vitórias do Verdão contra 5 da Inter. Por fim, houve também 12 empates. Palmeiras quer reencontrar as vitórias. Apesar do histórico positivo, o Palmeiras precisa melhorar o desempenho na competição. O time venceu apenas um dos últimos 5 jogos, o que aumentou a pressão sobre Abel Ferreira e os jogadores. Com a fase final se aproximando, cada ponto passa a ser fundamental. O duelo contra a Inter de Limeira é crucial para as ambições do Palmeiras, que quer seguir vivo na luta pelo título estadual. Na mira do Palmeiras, Vitor Roque causa climão no Real Betis antes de viagem para a Bélgica. Palmeiras de olho em Vitor Roque. O Barcelona tem desejo de vender Vitor Roque, e o Palmeiras é um dos candidatos para contratar o atacante brasileiro. A ideia seria de conseguir a compra do jogador ao término da temporada europeia. Ele não deve continuar no Betis após o fim do empréstimo. Segundo publicação do jornal espanhol Sport, a diretoria do Barça acredita que o jogador não conseguiu evoluir a ponto de ter chances e por isso entende que seria uma boa hora de vender o centroavante. O Verdão mantém cautela e está ciente de que se trata de uma negociação difícil. Segundo apurou a reportagem do Bolavik Brasil, Leila Pereira está buscando uma oferta de 24 milhões de euros pelo atacante. O Alviverde já tem a proposta montada e só está esperando o Real Betis e o Barcelona se acertarem para mandar a oferta e encaminhar a contratação do brasileiro. Vitor Roque apronta antes de viagem do Real Betis para a Bélgica. Vale ressaltar que o que joga contra o Palmeiras é que o brasileiro não tem interesse em voltar ao Brasil. Por outro lado, o atleta não se destacou na Europa e algumas atitudes extracampo estão prejudicando sua passagem no velho continente. E na última quarta-feira, 12, o atacante aprontou mais uma na Espanha que a sua situação virou assunto em todos os jornais e programas esportivos. Isso porque o atacante não foi com a equipe para o aeroporto onde o time irá viajar para a Bélgica para o duelo contra o Gens pela Liga Conferência da Europa e chegou 20 minutos depois em um carro particular. Atacante chegou atrasado no aeroporto de Sevilha e irritou os dirigentes do Real Betis. Os canais esportivos da Espanha relatam que o Betis e os companheiros de Vitor Roque não tinham informações sobre o brasileiro inicialmente, mas depois o clube informou que ele havia esquecido o passaporte em casa e por isso aconteceu o atraso. Vitor Roque não tem tido vida fácil no Real Betis e por isso, Palmeiras acredita que conseguirá repatriar o atacante. No time espanhol, o brasileiro virou reserva nos últimos 3 jogos e viu a equipe de Sevilha pagar 13 milhões de euros pelo atacante colombiano Cucho Hernández, que estava no Columbus Cruz da MLS. Palmeiras chega em acordo sobre troca com o Atlético Mineiro e garante a chegada de Bruno Fuchs. Palmeiras busca opção para a zaga em 2025. O Palmeiras está envolvido em uma verdadeira novela nesta janela de transferências. A equipe alviverde segue negociando a saída de Rony do plantel ainda em 2025. Um dos times que mais demonstrou interesse na contratação do jogador foi o Atlético Mineiro. No entanto, o acordo com o Galo ainda não aconteceu entre as duas partes, com direito à resposta de Leila Pereira. Agora, uma nova negociação entre os dois times está dando o que falar. Isso porque o Palmeiras chegou em um acordo com o time mineiro envolvendo a chegada do zagueiro Bruno Fuchs. O Palmeiras garante a chegada de Bruno Fuchs. De acordo com as informações do jornalista André Hernan, o Palmeiras chegou em uma afirmativa com o Atlético Mineiro, que cederia ao defensor em troca de Caio Paulista à equipe mineira. Bruno Fuchs desembarca em São Paulo com empréstimo até o final do ano, mesma situação do ex-São Paulo. A operação está em seus detalhes finais e deve ser finalizada na quinta-feira, 13. A troca entre as duas equipes. O Palmeiras entende que Caio Paulista é atualmente a terceira opção para o técnico Abel Ferreira. Diante disso, pode respirar novos ares no Atlético Mineiro e voltar com uma nova perspectiva. Por sua vez, Bruno Fuchs é um jovem zagueiro, que foi formado pelo Internacional. A sua chegada dá uma nova opção para a defesa para o time alviverde em 2025. E você, torcedor, o que você acha da situação de Bruno Fuchs de Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.